A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma gravação do nosso Adcast, o podcast da Assembleia de Deus de Itajaí, numa terça-feira de carnaval de manhã. Para a glória de Deus, estamos aqui para gravar mais um episódio. E hoje a nossa mesa está completa aqui com os integrantes comuns que geralmente estão no nosso podcast. Pastor André, Pai do Senhor. Pai do Senhor, bom dia, né? Bom dia, Felipe, muito bom estar aqui com vocês. Espero que seja muito edificante na sua vida esse conteúdo que a gente vai trabalhar hoje, tanto quanto é para a nossa vida e vai ser também, porque sempre nessas conversas a gente acaba reaprendendo algumas coisas, reafirmando. E como a gente tem como alvo também com esse podcast, eu acho que é trazer uma amizade mais íntima e nada mais do que falar de Deus e dos seus princípios traz intimidade entre amigos para que a gente possa viver de acordo com a palavra de Deus. Amém. Felipe, bom dia. Bom dia, paz do Senhor a todos. É isso aí, acho que o André já deu uma boa introdução aí do... Hoje vai ser diferente. Acho que é a primeira vez que a gente... Segunda vez que a gente grava sem convidado, a primeira era mais o piloto, então é mais uma vez que a gente está aí, a gente mesmo conversando e colocando as nossas, não só ideias, mas o que a gente absorve ao longo do tempo aí, os nossos conhecimentos e compartilhar com os irmãos e estarmos próximos, como o André falou. Amém. Então é o seguinte, meus amigos telespectadores, nunca imaginei que eu ia imitar o Galvão. Mas hoje, como o Felipe falou, nós não temos um convidado. A gente fez isso só no piloto, que a gente explicou mais ou menos como seria a metodologia do podcast. Mas nós vamos aqui entre nós conversarmos sobre um tema. E um tema alguns temas, né? Temas muito importantes para a vida do cristão. E nós vamos introduzir, o primeiro tema que a gente queria conversar um pouco era sobre devocional. Então, talvez você esteja assistindo esse podcast e talvez você até seja um novo convertido ou não, mas você nunca teve um entendimento claro da importância do devocional ou até mesmo o que é o devocional, como fazer um devocional. Então, a gente hoje vai falar um pouco sobre, para que você possa entender, às vezes, como fazer, se você não sabe, algumas sugestões de como você fazer o seu devocional, mas principalmente a importância do devocional na vida do cristão. Só deixa eu fazer um parênteses agora, eu estou falando. Eu acho que essa palavra, o devocional em si, soa novo, assim, soa recente. Uhum. Sim. Não soa tipo assim, se a gente falar 10 anos atrás, a gente não falava essa palavra, talvez não falava essa palavra, ou não se dava a importância como a gente fala hoje. E aí hoje já se escreve-se muito devocional, muita coisa já pronta para te fazer. Mas como é uma parada mais recente, assim, como a gente está discutindo, mais recente, assim, tô falando isso. Eu acho lembrou bastante, se eu for olhar 10 anos atrás, como adolescente na igreja, não se falava sobre isso, assim, de tu ter esse devocional, ter esse tempo, tudo mais. Era uma coisa mais... Leia a Bíblia e faça oração. Seria, só que talvez, já começando talvez a ideia do que eu acho que o resultado disso é porque a gente não conhece a história da igreja. Né? Vocês também estudaram teologia e se aprofundaram, graças a Deus por isso. Isso já é uma naturalidade, algo desenvolvido, o que sustentou muitos homens e mulheres, de todos os cristãos de qualquer época e qualquer geração, foi esse tempo de devoção. Eu acho que o termo devocional faz todo sentido porque traz essa questão de devoção. A gente aprendeu muito a questão de ler a Bíblia e fazer oração como se fosse simplesmente um ritual. Um ritual que eu faço checklist e acabou. E a palavra devocional traz essa ideia de entrega e de relacionamento pessoal íntimo, diário. De devotar, né? De me devotar a Deus, no caso, né? Óbvio que a gente está tratando isso, ainda que a gente possa lutar com outros tipos de devoção. E então é recente. É recente, talvez, pelo fato dessa não conhecer a história. A terminologia, né? Mas a prática é uma prática. Mas é isso que eu estou falando. Mas mesmo as práticas, muitas vezes, pelo menos como o Felipe falou, a gente aprendeu na fase que nós éramos crianças de ler a Bíblia e oração, mas a gente, pelo menos eu creio que o Felipe não falar isso também, era meio que só simplesmente um rito. Não entendia como desenvolver um relacionamento íntimo com Deus, é o momento onde que eu me exponho, que eu me abro, é realmente de intimidade.
A gente, não, eu sei que eu tenho que ler a Bíblia, eu sei que tenho que orar. E aí, às vezes fazia, mas só fazia por lutar. E, inclusive, é uma luta, agora entrando para isso, é uma luta perigosa de se adentrar, porque tu entende que tem que ser uma prática diária de oração, de estudo da palavra, e lá no seminário onde eu estudei, ele chamava de hora silenciosa. Eu acho que faz todo sentido também, porque a gente está vivendo uma geração que odeia o silêncio. Que incomoda. A gente está vivendo sempre com ruídos. E o tempo com Deus deveria ser uma hora de solitude e de silêncio. Eu lembrei de uma coisa agora, inclusive vamos convidar ela para vir aqui, a irmã Mari. Ela deu uma palavra uma vez nos jovens e que ela falou assim, ó, às vezes quando a gente ora, a gente só fala e não fica esperando a resposta de Deus. E isso gravou muito na minha mente, assim, do momento que às vezes na oração tu, beleza, e tu para. Então, assim, ó, vamos... Isso aí faz muito sentido. Mas só para fazer um caminho. Eu lembro que eu era pequeno, assim. Talvez eu tinha a idade do meu filho hoje, uns 8 anos, tal, mais ou menos. E, bom, ó, eu tenho uma origem de fé que não foi na Assembleia de Deus, foi em uma outra denominação, a Igreja Presbiteriana. E eles tinham sempre uma prática de estudar aquele devocional que também tem nas lições da Escola Bíblica Dominical. Ali tem um devocional. Sim, segunda, terça. E é muito comum lá, na revista deles também tem, na Presbiteriana, e aí eles de fazer o devocional sobre a revista, porque qual que é a lógica? Você vai fazer o seu devocional durante a semana daqueles pontos, daquele tema, e domingo de manhã você vai estudar aquele tema. Então, o coração já está preparando-se, exatamente, né, a proposta seria mais ou menos essa. Claro que é uma sugestão que também nós temos, inclusive nas lições da escola dominical. Exatamente. Tem o devocional da lição. Então é interessante porque tu estuda aqueles temas e aí no domingo você vai ter aula daquele tema. Mas voltando, e eu lembro assim que era uma prática muito comum nos membros da igreja presbiteriana. Eu lembro do meu avô, eu passei uns 15 dias, meus pais viajaram, eu era pequeno, fiquei com meu avô lá no Rio de Janeiro. E eu lembro que, cara, meu avô já era aposentado, a gente acordava, antes de tomar o café tinha um devocional. E aí eu sentava, aí meu avô, minha avó e eu sentávamos na sala, ele cantava o hino da harpa cristã, e depois a gente pegava ali o texto, ele explicava o texto, e depois a gente orava, fazia umas orações, e depois tomávamos o café. Então assim, e meu avô fez isso até morrer. Mas assim, e ele tinha que fazer. Era uma coisa dele, tipo, fazia parte da vida dele. Se não fizesse... Assim como tomar o café, era uma necessidade. E aí que está a questão. Por que a gente toma o café? Por que a gente come? Por que a gente toma água? Por necessidade. Exatamente. E aí que entra a questão do devocional. O devocional, com a questão com a terminologia do nome de devotar, de devoção, mas... mais do que um ato de adoração, de entrega e de busca do Deus que tu serve, daquilo que tu crê de fé, mas a questão da essência daquilo fazer parte da tua vida e você ter que fazer aquilo como uma necessidade de vida. Sim. Não mas essa é a luta, né? Exatamente. Porque normalmente a gente espera... Muitas vezes o barganha com isso, e é até aquilo que eu citei algumas ministrações atrás, que diante da dinâmica que a gente está vivendo hoje, a primeira coisa que a gente barganha é aquilo que a gente mais necessita, que é a devoção a Deus. E aí a gente tenta lidar com as mazelas do nosso dia, nem estou falando da vida, mas a mazela diária daquele dia, os desafios daquele dia, a parte de antes de buscar em Deus força, sabedoria e entendimento. E essa balança, eu falo isso como pessoal. Como é difícil. Para mim, o que tem me ajudado aí, já dando uma dica, eu ir na academia de cedo. Porque aí eu acordava às 6 da manhã, antes um pouquinho, ia para academia, treinava, voltava, todo mundo em casa tá dormindo. E agora eu tenho meu silêncio com o Senhor, com aquela minha xícara de café, e eu tenho aquele momento onde eu estudo a palavra, onde eu posso ali me alimentar, e a minha alma ela está sendo... tanto saciada, quando também eu estou tendo direções de princípios bíblicos para como lidar com aqueles desafios que eu vou ter diário. Mas o difícil é entender que a nossa necessidade é diária. A gente sabe que é necessário devocional, mas a gente barganha como uma necessidade do pão nosso de cada dia. Exatamente. E assim, não necessariamente tem que ser na parte da manhã. Uma questão do devocional. O devocional tem que ser a primeira coisa que eu faço do dia. Não.
O devocional tem uma coisa que tu tens que fazer todo dia. Então, assim, eu não faço meu devocional de manhã. Já fiz durante um tempo, hoje eu não faço mais. Só que a questão do devocional, e aí, pra gente, características de um devocional, se a gente pudesse colocar assim, é o teu compromisso com Deus. Porque aí é uma coisa, se tu começar a colocar o teu devocional como uma coisa que tu faz quando tu tiver um tempo. Meu amigo, você não vai fazer. Eu encaro o devocional como uma reunião com Deus. Eu tenho uma reunião com o cliente, eu tenho uma reunião com o fornecedor, eu tenho uma reunião. Eu me programo para estar naquela reunião, naquele horário. E naquele horário, a minha atenção está naquela reunião. Sim. Então, a minha reunião com Deus, meu devocional com Deus, eu estipulei um horário. Aquele horário é eu e Deus. Isso aí me lembra de Daniel, né? Mas alguém vai vir aqui... Cara, uma situação muito específica de força maior, ok? Mas tu não pode estar abrindo mão e fazendo barganhas. Cara, se tu não consegue dedicar um período para Deus, tu vai dedicar para quem? Tu entende? E é isso que as pessoas às vezes não entendem. Mas essa é também a luta, porque nós temos esse coração que ainda vem da velha natureza, que precisa ser mortificado, inclusive por meio do devocional, de não sermos independentes. Porque eu posso falar por mim mesmo, mas também sei que é uma luta de todo cristão, a gente tende a achar que a gente vai conseguir suportar por causa da nossa capacidade, por causa dos nossas habilidades normais. Então a gente acha que vai conseguir lidar com aquilo. E, inclusive, não só acha que vai lidar, eu preciso fazer como eu acho que é, naquele horário que eu quero, para conseguir. Porque caso isso contrário, não vai dar certo. Tipo assim, não, se eu fazer o meu devocional agora, se eu tiver que parar. Eu tive dias, ano passado, vou citar um testemunho, acho que eu citei até na última ministração, eu estava com a minha pós para entregar, faltava 7 dias para entregar o meu TCC. E eu estava abarrotado de coisa na teologia, de outras coisas também para fazer naquela semana. E aí eu falei assim para minha esposa, amor, eu preciso ir lá na igreja, eu vou me trancar no meu quarto, na minha sala, e aí eu vou fazer o TCC. Só que naquele dia eu acordei cedo, fiz tal, mas eu não tinha feito o meu devocional. Aí eu fui, vamos supor que fosse aqui a mesa, uma mesa menor, aí tava aqui, abri o notebook e a minha Bíblia aqui, né? E aí, aquele tempo todo na minha mente, aquela luta. Eu preciso fazer o devocional, mas eu também preciso fazer o TCC, e ficou naquela batalha. Até que eu disse, cara, não dá, eu preciso ter esse tempo com Deus, porque eu estava também sobrecarregado, meu coração estava lidando com algumas coisas, foi ali, no período ali, um pouco antes das eleições, estava toda aquela pressão política, e aquela pressão pessoal que tu também tem, como é que vai ser e tudo mais, e eu lembro que o meu coração estava num período de, sabe, adrenalina, ele estava sobrecarregado, e aí eu disse, não, eu preciso, e foi renovador, é literalmente aquilo que o próprio Jesus vai dizer, que ele é água, né? E que tu ter um relacionamento com ele, tu ter esse período com ele, ele traz refrigério. Exatamente. E aí eu percebi o quanto nós tendemos a buscar, fazer tudo. E quando sobrecarrega de vez, que tu já não tem mais força, tu tá tipo espanando, aí tu volta. Aí tu corre. Entendeu? E esse é o perigo. E uma coisa muito importante, tipo assim, olha só que interessante, esse exemplo que tu deu teu prático. Tu tava ali fazendo o teu TCC num curso de teologia. Então, teoricamente não, tu tava lendo ali a palavra, estudando para poder concluir ali o material que tu precisava concluir. Só que, embora tu esteja estudando alguma coisa da Bíblia para uma prática no caso do TCC, isso não serve como devocional. Porque as intenções são diferentes, né? Eu sentar e parar para preparar uma lição de escola dominical não é o meu devocional. Eu estudar para preparar uma pregação que eu vou ministrar, isso não é devocional. Na verdade, em ambos os estudos, somente para a pregação ou também para o ensino, deveria ter começado com devocional. Exatamente. Aí né? Para preparar o meu coração para que aquela ministração que eu vou fazer, inclusive, ela venha trabalhar no meu coração. Com antecedência. Então, assim, se a gente for ver, muitas das pregações elas saem do devocional, de quando Deus fala contigo ali no teu devocional e fala, isso é compartilhável. Quanto ela se torna mais palpável para aqueles que ouvem também, tanto quanto para você, né? Eu tenho tentado desenvolver isso, é uma prática desafiadora de manter o devocional constante. E segundo detalhe, as minhas ministrações serem focadas diante daquilo que eu venho
desenvolvendo com o Senhor nos meus devocionais. E interessante que assim, ó, o devocional, até para quem está nos ouvindo, e seja uma pessoa que não... eu não sei fazer devocional. Devocional, ele não tem uma liturgia que tu tem que seguir. Mas ele tem coisas que ele precisa conter. Então, assim, todo devocional ele precisa conter oração. Tu tem que orar a Deus. Todo devocional precisa conter adoração. Tu tem que adorar a Deus. E todo devocional precisa ter leitura da palavra de Deus e meditação. Então, eu acrescentaria um outro quarto passo. O quê? Buscar, diante da oração, do estudo da palavra e da adoração, a aplicação dos princípios que Deus revelou na sua palavra. Porque eu acho que essa última parte é onde que os nossos cristãos e nós mesmos temos o maior desafio. Porque todo aquele princípio ensinado naquele momento, todo aquele momento ali... A prática, né? A prática. Não, sim. Né? Não, digo assim, a hora que a pessoa diz, eu vou separar essa meia hora do meu dia para fazer talvez a prática não necessariamente vai ser no momento ali, mas um planejamento. Mas é uma consequência. Eu lembro que no seminário, a gente tem, o Palavra da Vida, ele tem um livro devocional que todo aluno ganha, todo ano. E é muito interessante porque tem no lado linhas em brancos, aonde que tu vai botar a aplicação daquilo. E, inclusive, o professor sempre dizia assim, tem que ser mensurável e palpável. Tu já tinha que aplicar ali, pensando assim, olha, vamos supor que seja no devocional, Deus ministrou meu coração, eu ter mais tempo de oração, mais tempo de estudo da palavra. Então, aí na prática, eu ia ter que colocar assim, durante 15 dias eu estarei tirando em tal horário do dia 5 minutos a mais de estudo da palavra. Depois de 15 dias, passando lá do 16º até o 25º, eu estarei agora aumentando mais 10 minutos. Sim. Ele tem que refletir na tua vida, tem que transformar... Mas de forma palpável, porque o que eu aprendi na minha vida devocional, quando eu não faço isso, sabe o que acontece? Eu não tenho como medir se eu estou crescendo. E aí a gente se contenta. É tipo assim, eu não sei. Mas eu tô orando um pouquinho mais do ano passado. Não pode virar um negócio que tu só vai, vou fazer uma devoção pra carimbar aqui que eu fiz hoje. Não, aí perde a devoção. Perde a devoção, entendeu? Exatamente. Aí vira rito. Vira rito. Mas o que é legal de tu ter uma forma de métrica. Sim. Pra te saber se tu tens desenvolvido aquele princípio, tipo do perdão. Eu tenho que entender, vamos dizer, uma luta pessoal. Eu tenho que perdoar aqueles que me ferem ou no meu relacionamento e tal. Então, toda vez que a minha mulher falar aquela palavra ou aquela pessoa falar aquela palavra que aquilo me irrita, me traz ira, me traz ódio, não faz eu querer perdoar, eu então vou lembrar dessa passagem bíblica e vou me mover em perdão. Por que eu não oriento? Quem sou eu para orientar alguém, né? Mas eu não oriento, mas a pessoa separar o tempo de devocional à noite. Porque eu penso, tento buscar essa prática de à noite eu faço uma revisão do meu dia. Então, tipo assim, de manhã... feedback pessoal, né? Exatamente. Na parte da manhã eu faço meu devocional e eu leio lá uma passagem que fala sobre domínio próprio. Aí, beleza. Faço meu devocional. Aí, durante o dia, uma série de atitudes que eu perdi. Não tive domínio próprio. Quando eu chego à noite, eu faço uma revisão do meu dia. Uma avaliação, né? E eu falo assim, meu Deus, Senhor. De manhã... por isso entendeu? De começar o dia... eu não quero fazer. Privilégio. Seria o ideal, eu acho que talvez o ideal, no ponto de vista, né? O melhor horário seria o de manhã, primeira coisa. Só que eu não sei como é que é a rotina das pessoas, né? Mas assim, eu nunca deixa pro final do dia. Eu acho que é interessante tu separar no princípio do dia, até o meio-dia, né? Eu conheço muita gente que faz meio-dia na hora do almoço. Eu uso a hora do almoço para fazer. Uma dica que eu dou é, talvez, hoje nós temos micro podcasts, sabe? De devocionais, que tu poderia começar... Hoje tem o Glorify. O Glorify, ele é muito simples para te começar o dia. Eu não consigo agora ter um momento um pouco mais longo de hora silenciosa, de momento de devoção, mas eu tenho hoje aplicativos que me facilitam. Dias que eu estou muito corrido, mas eu sei que eu preciso ser ministrado por Deus antes de começar aquela loucura do dia todo, que tu já tá a milhão, né? Tu acorda, tem que fazer isso, aquilo, não posso esquecer. Eu uso, boto ele falar. Então, eu tô no carro dirigindo, a palavra tá sendo ministrada no meu coração ali, entende? Essa semana eu fui no mercado e aí botei o fone e fiquei ali. E naquele dia mesmo, eu ainda até compartilhei com uma amiga de trabalho, porque foi parece bem específico, assim, fizeram aquele dia pra mim, assim. E eu tava no mercado, assim, é muito ordinário, porque eu não ia estar ouvindo nada, não ia estar pensando em nada, ia só estar, tipo, o que tu pega é automático, tu já sabe o que tu vai pegar, assim, tu não pensa muito. E aí eu botei ali, eu ouvi até 2 vezes,
Porque daí eu ouvi no mercado e daí falou todo mundo que eu ouvi no carro depois. Exatamente. De novo. E isso que é legal. Entendeu? As ferramentas que a gente tem hoje. Né? Isso, a facilidade que nós temos como ferramenta hoje, vamos dizer assim, eu não tenho tempo, quando falou, acordei e realmente tive que acordar muito cedo, a minha agenda mas enfie de alguma forma lá no começo do teu dia, nem que seja uma gotícula, né, da palavra, porque ela vai ser uma ferramenta de Deus para te trazer a Ele e tu não se perder no dia de acordo com as tuas próprias E aqui vai uma sugestão muito prática da nossa igreja. Nossa igreja, talvez você não saiba, tem um aplicativo. Dentro do aplicativo vai ter assim, ó, plano de leitura. Não sei se você consegue dar um zoom aí. Plano de leitura. E aqui, no caso aqui, nós temos aqui a leitura anual. Se tu abrir, tá aqui o passo a passo, tal. Tem aqui os versículos que você tem que ler. Cara, é uma das possibilidades de você fazer um devocional. Entendeu? E tá onde? Tá no aplicativo da nossa igreja. De graça. De graça. Baixa Só aí. entrar, baixar e fazer o link ali. AD-Itajaí é o nome do aplicativo. Então, assim, existe hoje uma coisa que a gente não pode nunca mais agora, na nossa época daqui pra frente, usar como desculpa, é que você não tem formas e ferramentas para fazer e um devocional. Tem livro, tem impresso, tem digital, tem aplicativo, tem áudio. Meu Deus, você tem uma série de ferramentas que estão à disposição. E aí, agora eu entro, só vou dar um anexo, que eu acho muito interessante. Algumas vezes eu tive algumas conversas com amigos e eles falaram, André, tu acha pecado ouvir música do mundo? Eu disse, não acho. E aí entra um assunto um pouco mais polêmico. Mas eu vou ter muita prudência no falar. Eu digo, tem músicas realmente que tu não tem problema nenhum, elas não vão trazer. Mas eu digo assim, eu já luto com o meu próprio coração em trazer coisas que levem-me a Deus e me levem a confiar nele, a viver os princípios dele. Por que eu vou colocar uma coisa que não necessariamente me leve a isso? E também não me leve ao pecado, mas sabe, que não vou dizer nem neutra, porque dificilmente tu vai encontrar alguma coisa neutra, mas vamos dizer assim, que desafia-me. Eu prefiro colocar uma coisa edificante. Eu prefiro colocar uma coisa que vai me levar mais facilmente àquilo do que, vamos dizer assim, ser um desacelerador, nem é um retroceder, mas desacelera o meu caminho. Eu já luto com isso, eu falo pessoalmente, entendeu? Eu digo assim, ó, eu cito muito esse verso, porque eu acho que a Bíblia ela é perfeita e completa, mas tem algumas passagens que elas têm um poder de síntese, assim, de resumir alguns princípios, né? Cara, 1 Coríntios 10, 30. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa. Faça para a glória de Deus. Mano, isso que tu vai fazer serve para a glorificação do nome do Senhor? Ela é uma síntese fenomenal para te remir. Ouvir uma música, ela não fala palavrão, ela às vezes tem uma música romântica, mas não fere a palavra, não faz apologia, mas tu ouvir isso vai servir para glorificar. Te leva a uma atitude de glorificação no nome do Senhor. Ou inclusive eu dei esse exemplo, só para te cortar, mas dei esse exemplo. Um cara que chegou e falou assim: Miguel, mas a Bíblia não fala que fazer tatuagem é pecado. Mas não vai, fala mesmo. Então vou fazer. Então faz. Só que quando o cara for meter a agulha em ti lá, tu manda ele parar um pouquinho e tu fala assim para Deus: essa tatuagem é para glorificar o teu nome. Não a mim mesmo. Aí ele vai... Não, mas a Bíblia fala que a gente tem que fazer tudo para a glória de Deus. Se não serve para a glorificação do nome do Senhor, cara, não serve. Ou não vai me levar, né? Aquilo, não serve para ti. Entendeu? Cara, aí é onde entra... Mas eu acho que é um tema para um outro podcast. Voltando para o devocional, para a gente não perder nossa linha de pensamento. E até assim, nós também aqui. As pessoas, talvez, elas não iniciem porque elas acham que, tipo, eu não consigo fazer. É demais. Tipo academia, né? Isso. Encher um copo d'água com uma gotinha, todo dia tu vai encher. E aí tu vai pegando, é um hábito e é disciplina. É muito difícil, eu falo por mim, é muito difícil ser disciplinado em qualquer coisa. Só que isso é uma disciplina que a gente tem que criar. E muito menos a gente, assim, vai conseguir começar fazendo um super devocional e, tu vai ver Deus audivelmente ali, mas tu precisa começar. Tem dias que tu não vai ter, mesmo tu já tendo uma prática, parece que, sabe? E eu acho que, muito claro, um trabalhar de Deus. Tipo assim, nem todo dia eu vou falar ou vou fazer daquela forma que tu quer que fica, nossa, uau, porque eu quero que tu caminhe em fé. Exatamente. Entendeu? Inclusive no silêncio. Tipo assim, eu não falei nada de forma rápida, daquele jeito que tu entendia, mas eu tô falando, tu confia em mim? E outra coisa, né? Já entrando um pouco assim na prática. Oração. Irmão, a oração do teu devocional,
que geralmente tu faz sozinho, eu gosto de fazer eu até às vezes até faço junto com a Priscila, mas eu gosto de fazer. Tem o teu pessoal, assim, né? É coisa minha, assim. Cara, é a oração mais sincera que tu vai fazer no teu dia. É a oração mais sincera. E não faça essa oração, vamos dizer assim, entre aspas, né? Uma oração padrão. Não chega para Deus, Senhor... Não é uma oração de púlpito, assim. Tipo uma oração meio que padrão. Cara, é a oração que tu vai rasgar o teu coração, assim, sabe? A ideia de conversa, é isso que a gente se perde na oração, né? Eu falo muito isso. Se tu não consegue dizer para Deus que já te conhece, já sabe os teus problemas, já sabe todas as tuas lutas, mas assim, se tu não consegue... Eu só vou dar uma repetida aqui e tal. Mas o importante é a gente confessar e confessar pro Senhor. Senhor, eu tô com dificuldade aqui, Senhor, nessa área. E falar assim, aquela pessoa que tem dificuldade com pornografia. Deus, eu não consigo vencer esse vício, essa coisa. Me ajuda, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Eu luto contra a minha carne. Então, se tu não confessar para Deus, tu vai confessar para quem? Tu nunca vai confessar para o homem. Deus já sabe. Ele sonda e te conhece, ele já sabe a tua dificuldade, já sabe os teus dilemas, já sabe os teus problemas. E você não fala para Deus, Deus já sabe, Senhor, tu sabes, mas não, põe para fora. Não, porque isso é benéfico para o indivíduo ao falar. Isso. E segundo, eu tenho um hábito interessante também. Às vezes, por mais que eu sou falador, às vezes na oração, ninguém nunca notou, né? Não. Mas eu gosto de escrever o que eu tô orando. Porque às vezes a minha mente ela é tão intensa, ou o dia é intenso, a tua mente está pensando em outras coisas também. Quando eu escrevo, eu estou tendo que pensar muito claramente no que eu vou falar. E eu estou visualizando isso também, sabe? Então isso me ajuda, né? Uma dica, né? Me ajuda a escrever. Nem todos os devocionais eu consigo fazer isso. Mas aqueles que eu consigo, eu tendo a escrever. Eu tenho vários livros de oração e eu acho que eu perdi a prática, na verdade, disso. Tenho que desenvolver novamente. Porque me lembra a ver o dia que eu orei. E também posso marcar o dia que Deus realizou aquela transformação em mim, me ajudou, me fez compreender aquilo que eu estava clamando na oração. Então, acho que é uma forma prática. E aí voltamos também para as ferramentas. Glorify tem uma aba de oração. Anotação. Que tu clica lá e tu grava a tua oração, tu pode compartilhar. Eu sabia. E tu grava a tua oração e tu deixa gravado lá. Às vezes tu volta... depois de, 10 dias para ver o que lá atrás, se tu melhorou, que é aquilo que tu falou, de ver se a tua prática tá melhorando. Ele grava para ti, ele bota um fundinho musical. Legal. E tal, então, ferramenta. Exatamente. E isso que me chama a atenção, nunca houve tanta facilidade em conhecer a Deus por meio da palavra, da oração, da devoção, do devocional, mas também nunca houve tanta negligência nisso. Aí talvez vai conectar aquilo que a gente vai fazer como coisa. A igreja tem clamado por um avivamento, a igreja tem desejado um avivamento. A gente vê eventos significativamente grandes em campos de futebol clamando, mas o avivamento sempre aconteceu na história onde homens e mulheres se comprometeram primeiramente no seu quarto, no secreto. Eles começaram a desenvolver em pequenos grupos, bem pequenos. Inicialmente eles desenvolviam essa devoção, essa dependência, esse buscar no Senhor, primeiro para conhecê-lo, segundo, para se conformar à sua imagem em uma vida onde que o devocional revela as tuas necessidades de mudança e essa aplicação. E isso queimava tanto naquele indivíduo que, naturalmente, pelos relacionamentos que ele tem como corpo, ele passava essa prática e isso ia, vamos dizer assim, fomentando ao ponto que o avivamento se tornava algo palpável e real, a ponto de que isso que me chama a atenção nos avivamentos bíblicos e da história é que era tão perceptível essa mudança nos cristãos que os ímpios queriam vivenciar aquilo. E não era necessariamente o viver só a experiência daquele grande avivamento. Era o caráter transformador que aquilo tinha sido gerado lá no lar, nessas vidas. Eles viam coerência, que hoje é aquela coisa, para de ser devocional, eu não vivo coerentemente e o mundo não vislumbra o desejo de sermos como nós porque não vê diferença nenhuma. Eu vou fazer 2 observações e contar uma delas um exemplo prático. A gente antes da pandemia, a gente trabalhava com jovens ainda, a gente tinha um negócio que a gente fazia que era o Logos, que a gente fazia uma vez por mês, era um estudo, e uma vez a gente fez um sobre pré-avivamento. E aí qual que era a ideia? Era estudar o contexto social, político, enfim, de cada sociedade antes de acontecer o avivamento. Para a gente entender qual que era a realidade deles antes de Deus derramar o avivamento naquele lugar.
E uma coisa que me marcou, assim, que me pegou, assim, foi muito o avivamento que Deus fez na Coreia do Sul. Pós-guerra, pós-divisão lá da Coreia, que era uma Coreia só, virou Coreia do Norte, Coreia do Sul e tal. E Deus fez algo, assim, extraordinário, assim. E lá eles são muito... povo oriental, ele é um povo muito... Disciplinado. Então, uma das coisas que perdura até hoje lá, essa boa prática, o que eu acho que fez a gente meio que sair um pouco do caminho é o quê? Quando Deus derrama o avivamento na Coreia do Sul, Deus faz algo assim extraordinário. A Coreia do Sul hoje é um país pequeno, só que olha quantas empresas gigantes são daquele país, né? A gente tem aqui a Hyundai, tem a Kia, acho que Samsung também, tem a Samsung, tem multinacionais que estão no mundo inteiro de um paizinho pequenininho, né? Huawei. E isso tudo aconteceu depois de um grande avivamento que Deus fez na Coreia do Sul. E uma das coisas assim que da história que eu lembro é que um pastor que era meio que um líder de uma das igrejas que tiveram um maior movimento lá desse avivamento, ele recebeu uma ligação um dia do primeiro-ministro, o presidente, agora não sei qual que é mas o equivalente lá, o presidente da Coreia do Sul ligou para falar com esse pastor. Porque era uma coisa que estava sendo muito divulgado, porque deu um rebuliço no país, né? E aí a secretária atende e ele fala assim, não, eu quero falar com o pastor tal, que é o presidente. Aí, só que ele estava no momento de devocional dele. E aí ela, olha, mas ele tá... Não, eu sou o presidente, eu quero falar com ele agora. Aí, como era o presidente, e ela já conhecia o pastor, ela foi lá no gabinete dele, bateu na porta, abriu. Pastor, com licença, tal. Ele olhou, eu tô no meu devocional. Não, mas é que o presidente da Coreia tá no telefone e quer falar com o senhor. Quem? O presidente da Coreia. Então tá, então diz pra ele me ligar daqui a meia hora. Porque com quem eu tô falando é muito mais importante que ele. E ela voltou e falou assim, tem que ligar daqui a meia hora que agora não pode te atender. E passou o tempo, ele acabou o devocional, passou um tempo, o cara ligou de novo. Quando ele falou com o pastor, isso está registrado num livro que conta a biografia dele, ele falou assim, poxa, eu te liguei, e disse, presidente, com todo respeito, mas eu estava falando com Deus. E Deus é mais importante que o senhor. Eu não ia parar de falar com Deus para falar com o senhor. E isso mostra um pouco de que, às vezes, o resultado de um avivamento, ele ganha uma proporção muito grande e vai ganhando e as coisas vão acontecendo, mas a gente não pode deixar que as atividades do próprio ministério roubem de nós o nosso tempo com Deus. Isso é importante. Porque daqui a pouco o negócio Deus derrama o avivamento aqui em Itajaí e a gente começa a ter muito mais atividades e coisas do que a gente já tem hoje. Mas aí, a gente abandona o ordinário e o simples, né? Exatamente. Se isso começa a afetar o teu tempo com Deus, cara, alguma coisa está errada. Mas aí quer entrar em outro assunto, talvez. As coisas que eu tenho muito essa frase comigo. As coisas que Deus te dá para edificar a tua vida, elas nunca vão te afastar dele. Nem sobrecarregar. Elas vão te aproximar dele. 1 Coríntios 12, verso 17 ou 18 Paulo vai dizer que o Espírito que habita em nós é um espírito de paz, não é um espírito de confusão. Ora, se ele é um espírito de paz, como que ele vai promover algo no nosso meio que nos está tirando o tempo que nós temos com Deus? Alguma coisa está errada aí. Sim. Eu digo para você que eu acho que essa é a nossa maior luta. É pedir sabedoria. Até acho que aquilo que a gente comentou em off é sempre trabalhar com a ferramenta que Deus deu, não com a necessidade. Numa situação dessa, aí tu começa a ver as necessidades absurdas, mas peraí. Deus não deu a ferramenta, tipo, a quantidade de pessoas suficiente para desenvolver aquele projeto, vai ter que sobrecarregar muitos, ou poucos, melhor dizendo, vai ter que sobrecarregar poucos. Não, nós precisamos aí fazer um evento para jovens, nós precisamos fazer um jovem e a gente começa... Não. E eu acho interessante, agora trazendo ainda novamente, por tanto a devoção, aquela coisa, o agir de Deus sempre foi uma coisa tão simples. Não era em grandes eventos. E parece que o resultado se tornou um grande evento, mas começou pequeno. E a gente sempre tem aquela visão ao contrário. Vamos fazer uma coisa grandona, acrescenta uma coisa, acrescenta outra, que aí vai acontecer. E Deus, eu acho que... Acho não. Deus é muito irônico com as nossas tentativas de tentar trazê-lo com as nossas ferramentas. Ele disse, eu deixei uma coisa tão simples.
Eu deixei uma coisa tão simplória, que é um relacionamento íntimo constante comigo através da oração, que pode ser feito em qualquer lugar. E a partir de que um indivíduo, 2 indivíduos, 3 indivíduos começam a desenvolver isso de forma disciplinada e constante, eu não preciso de grandes coisas. E aí, acho que talvez entra para um outro podcast. Eu trabalhei um tempo em Ilhota, 1 ano e 3 meses. E durante 1 ano e 3 meses eu cuidei de jovens. E talvez alguns deles vão ouvir. Esse 1 ano... Exatamente 1 ano, eu fiz toda sexta-feira, 10 horas da noite, um encontro com eles. A gente chegava, tinha 15 minutos de oração e palavra. Não tinha um louvor, não tinha nada. Era só administração e exposição bíblica durante 1 ano. E aí depois eu tinha o discipulado com cada um. Eu tinha um momento de aconselhamento com cada durante 1 ano. E ali foi muito louco, porque era uma batalha tanto para o meu coração, quanto para o coração dos próprios liderados. Por quê? Porque ali eu não tinha nada do que a gente tem hoje para a juventude. E aí, automaticamente, tu via muita gente deixando de vir. Mas, no outro lado, os jovens também diziam, pô, eu só vou ficar aqui ou não vou ficar aqui porque não tem aquela parada, não tem isso, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Só que também, ao mesmo tempo, eu começava a ver o resultado de jovens confessando pecados, abrindo seu coração, pedindo ajuda e havendo um filtro dentro do departamento de jovens para que aqueles que ficassem tivessem o interesse, primariamente, nós precisamos única e exclusivamente da palavra de Deus. E aí, o mais louco é que no fim desse 1 ano, eu fiquei ainda mais 3 meses, aqueles que permaneceram eu tinha como uma equipe excepcional para serem líderes comigo. E aqueles que tinham saído, muitos deles voltaram, porque começaram a ver a transformação daqueles indivíduos, perceberam que em evento, e aí até uma coisa que eu tenho tentado caminhar, que nós temos uma luta em nossos corações em ser líderes que produzem evento e gerem massa, ou líderes que buscam viver a palavra, ensinar a palavra, independente da quantidade de pessoas, para ser fiel à palavra e manter aquilo ainda simples, para que a gente não tenha que acrescentar nenhum adereço para aquela pessoa. A gente está vivendo um mundo hoje que a gente não quer cultuar, a gente quer ter uma experiência de culto. Só que aí eu vou trazer Mas aí, né, o ponto é um tema que dá para conversar outro momento também. Da escola dominical que eu dei para os adolescentes domingo agora. Falou sobre a vida de Abraão. Perceba que assim, ó, existe um objetivo lá na frente. Que objetivo é esse? É alcançar o máximo de pessoas com a mensagem do evangelho. Ok? Fechou. Esse objetivo é um objetivo comum. Sim. Igrejas praticam metodologias diferentes, mas com um objetivo comum de alcançar as pessoas com o evangelho. Só que o problema é como o caminho que cada um segue para chegar lá. Então, qual que era o objetivo de Deus com a vida de Abraão? Preparar um povo. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação, tal. Promessa sobre a vida de Abraão. Quem que ia fazer de Abraão uma grande nação? Deus. A Sara era estéril. Aí o que Abraão fez? Vou dar uma ajudinha para Deus. Aí foi lá, pegou H. Os dois bobearam, né? Ansiosos. Os dois ansiosos. Não, é porque Sara deu força, né? Pegou H, foi lá. O que não é muito difícil para um homem, né? Fez Ismael, teve Ismael com H, aquela coisa toda. Não era o filho da promessa. Por quê? Porque quis botar a mão numa coisa que não era para botar a mão. E aí a gente entra na questão de fazer movimentos, de fazer grandes reuniões, grandes eventos. Não que o evento seja o problema, mas para que isso seja um mecanismo de aglutinar pessoas, sendo que aí tu acaba, às vezes, inflando o negócio. Ok? E aí essas pessoas, às vezes, não têm um encontro com Deus de verdade. É algo superficial. Ou até tem, mas depois não tem nem acompanhamento. Exatamente. Aí tu não, isso que eu ia falar agora. Tu não consegue ministrar e educar aquelas pessoas ministerialmente falando assim, que a gente tem o devocional, não, discipular aquelas pessoas de uma forma correta e ideal que elas precisam. E aí aquilo acaba gerando no coração neófito delas, que nós estávamos falando no começo, dúvidas, aflições e questões. E é onde que a gente entra nisso. Por conta disso, a pessoa, tipo assim, eu penso lembrando da minha fase de criança e tal, né? Passei até os 9 anos aqui em Itajaí, depois fui para outro lugar, mas às vezes nos outros lugares, graças a Deus, isso tem sido mudado, né? Essa pegada do devocional que a gente começou lá, o podcast ainda, olha, agora a gente ouve, mas eu não sabia como orar. Pois é. Eu sabia que eu tinha que orar.
mas eu também não sabia como orar. Entendeu? É uma coisa que o discipulado faz. Então, a gente tem essas ferramentas ótimas, a gente faz eventos legais, mas não confiar que o evento, ou ter tudo aquilo, é que vai produzir. Perfeito. O efeito que é necessário. Pode produzir em massa, pode chamar atenção nas mídias e tudo mais. Mas peraí, qual é o efeito que isso vai produzir de forma pessoal naquele indivíduo? Eu acho que muito claro isso aconteceu na história do próprio Billy Graham. Ele vai comentar isso. Porque ele fez grandes conferências e falou muito do evangelho para milhões de pessoas aceitarem Cristo, mas ele não sabe o que aconteceu com aquelas pessoas depois disso. Porque, entende? Tipo, quem é que acompanhou aquelas pessoas? Quantas daquelas talvez estão perdidas? E esse a importância da igreja local, né? E esse é o ponto. Teve uma entrevista que o Bibotalk fez na Globo pro Pedro Bial. E é muito interessante. E ele fala uma coisa naquela entrevista, tá? Ele e aquele David Leonardo, né? E ele fala assim, defendendo muito a igreja local. E ele fala assim, ó, olha, a igreja local, o pastor local, ele é o equivalente ao cara que faz o tratamento de esgoto da cidade. Porque toda a bucha, todo o problema, toda a questão, quem trata não é o conferencista. Não é o cara que vem num evento, prega e no outro dia vai embora. É o pastor local que fica com a bucha. Que tem que acompanhar quando fica doente, que tem velório, que não sei o quê. Então, o saneamento básico, o que ele está dizendo? Quem trata a vida das pessoas é a igreja local. E aí, a partir do momento que tu não tens uma igreja, eu estou falando do corpo da igreja, saudável, que tem vida com Deus, que o devocional faz parte desse processo da vida com Deus, tu tem, às vezes, um volume, vamos fazer a analogia que ele usou do tratamento de esgoto, é um volume muito grande de esgoto para pouco tratador. E a Bíblia não nos ensina a jogar sobre, no caso, nossa figura, no pastor, o responsável por tratar todo o esgoto. Meu camarada, eu tenho a minha cota de parcela, tu tens a tua cota, o André tem a cota dele, o pastor da igreja tem a cota dele, mas assim, nós somos um corpo, eu lembro, eu ministrei no United faz uns 2 anos atrás, não sei, eu lembro que bem no dia da ministração, na semana, eu cortei o dedo assim, mais fundo. E aí, quando tu corta o dedo mais fundo, teu corpo vai tratando, vai curando, né? Mas demora um pouquinho mais, né? E eu lembro que eu usei essa analogia assim, cara, tu corta a ponta do teu dedo. O teu corpo todo trabalha para que o teu dedo fique curado. Se recupere, né? Os glóbulos lá, brancos e não sei o quê. Então, tipo assim, se o corpo não se envolve no processo de saneamento da igreja, de santificação da igreja, como que a gente vai experimentar? É o que eu falo assim, como é que a gente vai experimentar o extraordinário se a gente não vive o ordinário? Não tem como. É quando tu fala assim, Senhor, eu quero viver algo extraordinário. Faz novo. Aí. Mas como é que eu vou largar sobre ti uma coisa que tu não vai suportar? Vai ser só o ligado fósforo, né? E logo ele apaga, sabe? E se não tiver lenha, se não tiver aquilo que alimenta aquilo ali... Tem que preparar o altar. Mas todos nós vivemos isso, sim, certo? Tem que preparar. Eu lembro que eu passei muitos retiros, chorei, fui em congresso, chorei. Sim. Mas aí é o que eu digo, como é importante o discipulado. E aí essa é a doideira que a gente volta, né? O devocional pessoal me levará a experimentar um avivamento que me leva a servir aqueles que Deus me deu a mão e acesso. E aí é onde que a gente tem, talvez... a raiz do problema é meu tempo com Deus de solitude está bem alinhado, eu pondo em prática os princípios, ele vai avivando meu coração, me movendo a servir os outros. E aí é importante frisar também, entrando nessa questão de avivamento, que o avivamento não é a operação de maravilhas. E o avivamento não é para mim. Exatamente. É para a igreja então, como um todo. O avivamento ele começa na pessoa, porque a gente precisa ter confissão de pecados, arrependimento verdadeiro e mudança de vida, para que Deus nos empodere com o seu espírito e aí tu consiga servir a comunidade. Aí tu vai servir a comunidade de várias formas. Tu vai servir dando a sua assistência emocional, palavra de aconselhamento, de sabedoria, operando, Deus através da tua vida operando maravilhas, ok? Isso faz parte, é uma das características do avivamento. Mas assim, o principal,
teve um mover ali do Espírito, pessoas falando em línguas, ou até uma operação de maravilhas, isso não é avivamento. Isso é um mover de Deus. O avivamento genuíno, ele é precedido primariamente, e não tem como fugir disso, de arrependimento genuíno de toda aquela comunidade, para que esteja em santidade, em alinhamento com Deus, para que aí sim as coisas venham se desenrolar. Né? E aí, fazendo um parênteses nisso aí, e também, às vezes a gente fala de comunidade local, né? E a gente não começa nem pela igreja local. Isso é uma coisa que o André Novelha falou isso, mas é uma coisa que ele fala muito e ele toda vez que ele fala, eu também me cobro também. Eu não cumprimentei fulano no final do culto. E é verdade. Às vezes o cara entra e sai da igreja, e aí como é que eu quero um avivamento da minha igreja se eu não me preocupo nem com aquela pessoa que foi ali, eu não quero zero interesse na vida dela, não quero acompanhar ela, não quero ajudar. Isso é muito louco. E aí a gente tá muito distante da comunidade. Às vezes está fazendo para a comunidade e não está fazendo para nossa igreja. E uma coisa muito importante, assim, pelo amor de Deus, gente, você que está assistindo esse, não, pelo menos a mim, não me tome como o cara que faz tudo isso que eu estou falando. É uma observância diária de tentar melhorar em cada ponto para atingir aquilo que a palavra de Deus manda que a gente faça. É uma luta pessoal. É uma luta pessoal. E aí aquilo que a gente volta, devocional, Deus vai trazendo arrependimento, vai nos movendo a seguir os princípios para servir a outros. Essa é a luta, né, cara? Por isso que Jesus vai deixar muito claro que os 2 principais mandamentos é amar Ele acima de todas as coisas. Quem ama acima de toda coisa, gradualmente, que é um processo, a gente sabe da santificação, que é progressivo, vai se devotar mais àquilo que me ama. Por isso que a nossa luta é entre amor. Por isso que o supremo mandamento é amar. Além, acima de todos os dons, é o amor. Aí, como eu amo a Deus de tal forma, a minha vida com Ele começa gradualmente a crescer, o amor dele em mim e nesse relacionamento chega a transbordar, a ponto que não tem como esse indivíduo, já queimando desse amor, avivado por esse amor que santifica, que traz arrependimento, não derrame amor para aqueles que não conhecem a Cristo e também aqueles que conhecem, que são seus irmãos em Cristo. E aí nós vamos para as palavras de Jesus, né? João, capítulo 15, né? Aquele que lê os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. Então, assim, é uma coisa muito importante. Às vezes a pessoa fala assim, tu ama Jesus? Eu amo Jesus. Jesus, amo Jesus. Jesus, S2. Então, poxa, se tu ama Jesus, tu tens vida de leitura da palavra de Deus. Não leio muito a Bíblia, não. Eu leio no culto, quando eu levo no culto, leio lá quando ele manda abrir a passagem. Às vezes eu não consigo achar o livro, mas eu acompanho a leitura. Mas tu não falou que tu ama a Deus? A Bíblia diz que quem lê os mandamentos e guarda os mandamentos de Deus, que é a sua palavra, esse é o que o ama. Eu vi um podcast do Bibo de novo com o Pedro Pamplona, e aí ele fez uma observação bem interessante, assim. Aquilo marcou bastante. Faz um tempinho, acho que foi passado também faz pouco tempo, né? Mas acho mais início do ano. E ele falou assim: Deus se fez conhecer através da Bíblia. Tu conhece primariamente ali, depois tu vai para a oração também, mas primariamente isso, né? Tá ali. Qualquer pessoa tem acesso. E se isso não para ti não é o suficiente, Deus fala comigo. Se tu não abriu a Bíblia, tu não entendesse nada. E entra aí, né? Eles puxou a orelha da galera assim, o podcast era sobre leitura, não só da Bíblia, mas também de outras literaturas e tal. E aí se tu não tem o prazer nisso, não adianta tu fazer... O salmista tá falando, medita na tua lei de dia e de noite, né? E aquilo não... E assim, aí tu pega o livro do Paulo On, o título do livro dele, o livro já é excelente, e fica em dica, né? Mas o título do livro já chama atenção. Deus resolveu falar pela língua dos homens. Então assim, cara, eu fico imaginando assim, a gente se acostuma com as coisas e as coisas vão perdendo o peso que elas deveriam ter. Cara, nós estamos falando de Deus, cara. O ser supremo que criou todas as coisas, soberano, onipotente, onipresente. Revela um coração. E aí Deus falou assim, além de já fazer tudo por nós, inclusive de vir à Terra e morrer por nós, ele fala assim, vou deixar um manual para esses camaradas, para eles seguir. Colaborada, vou facilitar um pouco melhor. Dá uma lida lá. Que acabou o Wi-Fi, não vai pegar não, mas o livro é físico também. Então. Dá uma lida lá que vai te ajudar, né? Geralmente é aquele quando tu não se bate para montar o móvel, aí quando tu não consegue, aí tu lê o manual, é só botar o parafuso aqui. Então,
Tá lá o manual, né, do negócio. E a gente não lê. Mas é só ver pelos eletrodomésticos. Quem de nós lê o manual quando abre um eletrodoméstico? Sempre É acha muito que sabe. difícil. Não, tu sempre acha que sabe. Esse tempo eu comprei uma cadeira e tinha que montar a cadeira. E aí eu li o manual. Complicado. YouTube. Como montar a cadeira tal. Então, a gente terceiriza. Não, a gente terceiriza, exatamente, total. Agora, só para entrar um adendo, e uma coisa para nós, como igreja local, eu vou editar um pouco a mensagem para não usar os nomes, mas fala assim: eu recebi de um moço e uma família que está vindo já há alguns meses aqui, desde o ano passado, e ele mandou mensagem ontem para mim, eu já me movi em direção à mudança. Ele falou: fala, meu amigo, tudo bem? Então, meu amigo, estava conversando com a minha esposa e assim, nós gostamos ali da igreja, estamos querendo continuar ali, mas não sei. Até agora, até o momento, você e outra pessoa veio até a gente, ninguém mais, conversar. Então a gente está tentando ver o que a gente vai ver, se a gente vai se unir mesmo ali ou vai para alguma outra congregação. Então perceba, olha o que nós estamos conversando aqui do relacionar-se com Deus. Esse relacionamento nos leva a um arrependimento genuíno e servir ao outro. A gente está num tema, chamados para servir, mas como mesmo o Felipe falou, a gente deixou de servir aos que estão ali perto de nós. E às vezes, eu que trabalho no departamento missionário, tem alguns jovens que vieram aí: pastor, eu queria muito, Deus está queimando meu coração, eu queria ver se eu podia ficar um mês no missionário, ou eu queria lá. Eu disse assim, peraí, o que tu está se envolvendo aqui? Ah, não, mas eu envolvo, mas eu queria fazer mais. Não. Nós temos muita necessidade aqui. Nós temos tanta necessidade que você não tem noção. Eu digo, agora vislumbre, Deus te deu esse desejo? Top, show, bênção de Deus. Agora começa a pedir para Deus sabedoria, oportunidade para te servir aqui. Porque a partir do momento que tu começa a fazer aqui, no momento certo Deus vai abrir outras portas. Mas enquanto tu tá aqui, é o local onde tu tem que fazer essa chama crescer. Então, voltando aí ao nosso tema, como nós já estávamos tratando, como precisamos servir os nossos irmãos, a gente parar e olhar 360 graus, aquele cara eu não conheço, eu preciso conhecer a história, eu preciso caminhar com ele, e sim, isso vai demandar renúncia, isso vai demandar tu tirar tempo, questão de dinheiro, mas só que é aquilo que tu falou, precisamos de saneadores, precisamos de serviçais, mordomos, e esse é o desafio hoje também. E essa é uma das coisas que nós temos que orar a Deus para que ele, porque primeiro é uma cultura. E às vezes assim, é uma coisa que tu faz e às vezes tu nem percebe que tu tá fazendo. Verdade. Tu tá passando do lado da pessoa que é rotina, né? Todo o culto e tu não percebe. É mais fácil ir cumprimentar o André e o Miguel que eu conheço. Claro, e é quase um negócio, é uma coisa natural. Tu não, né, assim, tu não programou, não vou cumprimentar o cara, é uma coisa natural. Então assim, nós precisamos de que no próprio devocional e Senhor, lapida em mim esse coração, lapida no meu caráter essas questões, para que eu possa. E me desperta, abre os meus olhos para que eu possa perceber essas situações. Poxa, olha só que eu vejo isso com muita tristeza. Uma pessoa que está olhando, espiando a terra, como a gente fala, né, vindo na nossa igreja, e, cara, a pessoa não se sente bem acolhida. Isso não é algo natural, e isso não é algo bom. Da mesma forma, quando a gente olha assim, eu vi um cara falar isso no podcast, ainda bem que era um podcast, porque se fosse ao vivo eu ia lá falar com ele depois. Porque o cara falou assim, nós temos que glorificar a Deus, porque nós somos 40, sei lá, o percentual que ele falou, um percentual alto de cristãos evangélicos no Brasil. Aí eu falei assim, irmão, isso aí devia ser um percentual que tu devia chorar. Não por causa do tamanho dele, mas porque isso a Bíblia fala que nós somos sal e luz. Se o sal não salga, ele é insípido, só serve para jogar no chão e ser pisado. A luz ficar debaixo da mesa também não serve. Se nós somos tantos cristãos no Brasil, por que o número de aborto não diminui? O número de suicídio não diminui? O número de pessoas viciadas em droga não e inclusive dentro da igreja. Roubo não diminui. Não só externo, né? Cara, então, se está crescendo o número de cristãos e esses números também continuam crescendo, ou os cristãos que são cristãos nominais, porque responde lá a pesquisa dizendo que é cristão, não é cristão, ou nós somos cristãos que merece ser jogado no chão para ser pisado como um sal que não tem serventia. Porque nós não estamos salgando e não estamos iluminando. Omissos, né? Um reflexo do crescimento da igreja, e aí entra a questão do avivamento, um reflexo do avivamento é o impacto na comunidade.
Então, qual que é o impacto? Local e externa, né? Exato. Pensando como igreja. E aí a gente... E a sociedade civil. Conversou que a gente ia falar, né, um pouco daquele avivamento que está acontecendo nos Estados Unidos. E eu citei até na escola bíblica, tá nas mãos, um cara que é um monstro na área de teologia, tá lá servindo como recepcionista. E é muito doido isso, servindo pessoas que ele não conhece. Kenner, não é Kenner? Kenner. Usher, né? Usher, é o sobrenome também. Tem o Usher também, que o Pamplona, inclusive, postou. Eu vi ele, acho que é o Kenner. O Kenner, eu vi uma foto dele lá trabalhando na recepção. Mas o ponto é uma atitude nobre dele, mas ali, quem sou eu para ficar julgando também isso aí, né? É um movimento de Deus, mas a gente não tem as características ainda de um avivamento. Não. Sim, mas eu estou dizendo ainda que está acontecendo algo que aquilo ali já está havendo a ter... Sair ali da igreja e começar a ter um impacto na sociedade. E assim, tem que diminuir, cara. É que nem falar assim, meu Deus, a gente teve agora um episódio muito triste semana passada de um cara que matou a esposa aqui na nossa cidade e depois se suicidou. Toda vez que eu vejo um negócio desse acontecer, Miguel, comigo mesmo, né? Cara, a igreja... Tem quantas igrejas em Itajaí? 54. Da Assembleia. Nós falhamos. E assim, por saber ainda que eles têm muitos parentescos cristãos. Se isso acontece, e Deus livre e guarde, mas isso acontece com alguém da minha família ou alguém próximo a mim, eu vou me sentir culpado. O que eu poderia fazer, né? Sabe o que eu acho interessante? Eu acho que a gente já tem que estar indo para o fim, que vai dar 1 hora já. Quando trabalha com temas, assim, eu acho que outra proposta é a gente trazer um livro, a gente estudar o livro, conversar sobre, mas isso aí fica no próximo. Então, um assunto legal que daí a gente estava falando devocional e se devotar, que daí é o contrário, é a idolatria. Também. Porque daí a gente tá idolatrando alguma coisa para tirar esse tempo da devoção. Não, sempre vai ser, né? É aquela coisa do amor, né? A gente se dedica àquilo que a gente ama. E essa é a luta dos nossos corações. E eu acho que eu tenho certeza que as provações são os meios pelo qual Deus revela as nossas idolatrias e também nos remove. Eu vou fazer um desafio aqui. Você que está assistindo esse podcast, dá um pause agora aí no YouTube, pegue teu telefone e entre lá nas ferramentas dele lá e vê que ele tem um lugar lá que mostra quanto tempo tu passou com cada aplicativo. Eu garanto para ti, eu faço desafio. Se realmente você não perder esse desafio, pode colocar no comentário aí que no próximo podcast eu vou pedir perdão para você nominalmente. Eu garanto que o tempo que você gasta com Deus, ele é muito menor do que o do tempo que você gasta nas redes sociais. Eu garanto para você. Eu faço esse desafio. Você gasta mais tempo olhando o Instagram, olhando o Facebook, assistindo vídeo no YouTube, do que tempo um devocional com Deus. Mesmo que o que você assista seja cristão, seja, digamos, direcionado. É diferente. Cara, né? no Instagram tu não vai ficar assistindo só coisa de... né? A própria ferramenta inviabiliza, né, cara? Ela é feita para isso, na verdade. Então, assim, isso mostra para nós... Tem problema? Não tem problema. Tem gente que usa isso como ferramenta de trabalho para divulgar a sua empresa, não sei o que. Eu também uso para minha empresa. Só que o ponto se a gente tem tanta facilidade de ficar tanto tempo jogando literalmente tempo fora, ali, sapeando o negócio ali, e tu não tem não é nem o dedicação de tempo, mas o desejo de passar alguma coisa, isso tem que gritar dentro de nós. Eu falo assim, tem que ter uma sirene na nossa casa, e essa sirene tem que tocar, porque isso não é normal. E a gente não pode tratar isso como uma coisa normal. Não está normal. E qual é o reflexo disso? O reflexo disso está na sociedade, que tem a gente passando situações que nós deveríamos ser os saneadores. É o irmão que está indo na nossa igreja, procurando uma igreja para congregar, talvez precisando de ajuda, precisando de socorro, e nós não estamos vendo. Por quê? Porque nós não temos tendo vida com Deus, e como que nós vamos ser empoderados por Deus se nós não colocamos na brecha? Sabe o que eu acho interessante? 2 adendos que eu quero acrescentar. Esse relacionamento com Deus cada vez mais íntimo vai mover, assim como Jesus olhava aqueles judeus, ele está saindo um tempo com seus discípulos para descansar e ter um tempo a sós com ele, e ele vê a galera seguindo ele no barco, e aí ele é movido de íntima compaixão, o texto vai falar. É muito louco que conforme tu se relaciona com Deus, essa compaixão, esse amor sacrificial, esse amor das entranhas,
ele é gerado em nós. Tá ligado? E é isso que precisamos voltar. É aquele simples, a musiquinha das crianças, leia a Bíblia e faça oração, com devoção, com dedicação, com persistência, com disciplina. Isso muda tudo, né? E eu acho que cabe um desafio aí pra galera que vai assistir, pra nós mesmos. Vamos fazer tipo como aquela dieta que a galera faz, cada coisa, 15 dias de detox e tal. 15 dias, sei lá, de tu romper algumas coisas que você faz e que atrapalham esse devocional, e você tirar esse tempo que você tirava, ou pelo menos um quarto, um quinto, um terço, metade desse tempo que você tirava, sei lá, com redes sociais, você jogar para esse tempo com Deus. Você vai ver o efeito, assim como a galera faz com detox. Ou, 15 dias de semana na academia direto, aí tu te posta a fotinho, lá posta também a tua foto no tempo devocional com Deus. Sem dúvida vai ser edificante para uma pessoa que vê, ele tá ali, tá me incentivando. Eu acho que precisamos voltar ao que é simples, ao que é essencial, para que a gente possa experimentar do extraordinário e a gente possa cuidar daqueles que estão próximos de nós. Senão, a gente só está repercutindo o que o próprio povo de Israel fez no deserto. Tem milagre, tem coisas sobrenaturais absurdas, mas cadê o pão? Porque nós estamos com sede. Sempre tiveram acesso à fonte, sempre tiveram, eles só sabem reclamar. E normalmente eles reclamam quando a parada ficou feia. Sabe? Eles enquanto eles tinham tudo aquilo, aí começa a acabar, é igual nós. Tem aquele livro, não lembro do autor, eu tenho que ler, inclusive. Eu já tinha recebido indicação do seminário, mas não lia. Talvez um livro pra gente sentar e conversar, que é aquele Andando de Tanque Vazio. Andando com o Tanque Vazio. Não conheço. Diz que é muito bom, eu nunca li. Talvez seja um livro que a gente possa ler junto e talvez, então, trazer pra cá. Nós andamos assim. Nós gostamos de andar na reserva. E o problema é quando acaba a reserva e o carro começa... Aí tu entra em desespero, aí tu entra em crise, aí tu começa a ter um monte de coisa... Peraí, mas tu tinha a fonte da vida que uma prostituta, quando tu encontrou com ela, foi transformada. A condição dela pela sociedade até então não tinha sido mudada em nada. Mas o encontro que ela teve com um único e verdadeiro homem que supriria suas necessidades mudou tudo. E não foi diferente de nós. Nós já tivemos um encontro com ele. O problema é que a gente não volta constantemente à fonte. A gente vai para a fonte vazias. A gente gosta de se encher daquilo que deixa vazio. E um exemplo bem palpável que eu gosto de pensar pessoalmente, como é fácil a gente comer porcaria. Mas como é difícil ter uma dieta adequada. É a mesma coisa com relação a Deus. Essa é a luta dos nossos corações. E o devocional, esse tempo com Deus, vai nos auxiliando a conseguir remover e se ingerindo daquilo que é edificante, que aí em si vamos conseguir viver para a glória dele. Eu vou indicar 3 livros que eu li, assim, leituras fáceis e muito edificantes. Primeiro, que eu tento ler todo ano, uma vez pelo menos, John Bunyan, O Peregrino. Livrão. Livro tranquilo de ler, inclusive com seus filhos, né? Ele é maravilhoso. Tem livro, a versão ilustrada, inclusive. Segundo livro, Idolatrias do Coração. Isso, né? Felipe Fontes. Pastor Felipe Fontes. Inclusive, ele lançou a segunda edição agora, porque não tinha a primeira, não vendeu mais há muito tempo. Ele lançou a segunda edição muito revisada. Bom. Baita livro. Comprei o meu. Ele é pequenininho, fininho, mas é um livrão. E terceiro e último livro que eu queria indicar, pastor Iago Martins, Pecados Aceitáveis. Pecados Aceitáveis. Baita livro. Junto com esse daí, eu indico esse aqui, eu já li, do Jerry Bridges, Pecados Intocáveis. Esse o Lucas trouxe aquele dia, muito bom, já li. Tem vários outros, né? A gente vai dar dicas em outros momentos, então. E um devocional... Um livro que a pessoa acha um comentário bíblico, mas ele é bem devocional, é aquele Para Todos, a linha do N.T. Wright. Eu não comprei. Conheço. Sei, acho que sei, aquele que fala de livros, né? Isso, ele pega livro por livro e ele divide em 7, 8 versículos e ele dá o contexto histórico e ele traz num devocional de experiências da vida dele ou da igreja dele. E é muito legal para fazer devocional, assim, porque daí tu consegue aprender lá do que Jesus estava fazendo lá, indiferente qual livro que seja. E ele vende em box, assim. Então, cada livro sai R$25, porque cada box é R$100, você vai comprar na Amazon. Nós temos que ir pro final, tenho esse, eu gosto muito desse. Vocês não têm desculpa de falta de material. Já fui falando aqui de aplicativo, livro, inclusive o aplicativo da nossa igreja. Pincelamos aqui algumas coisas. Então, eu só quero acrescentar uma coisa a mais. Que isso eu citei na última ministração, quem viu sabe, das minhas lutas pessoais, lutas como família. E um princípio que eu aprendi faz muitos anos e como é difícil aplicar tu tem um devocional pessoal, você individual, mas como é importante ter o teu como família, com seus filhos juntos e ter como casal.
é algo que muda a dinâmica da família num nível absurdo. É muito difícil. Se o devocional pessoal é difícil, onde que tu expurga teus pecados, tuas necessidades, tuas lutas, agora tu vai diante do teu cônjuge. Eu uso muito como figura de ilustração, é Adão e Eva. Eles se tampam de vergonha primariamente em um para com o outro, porque um ou outro veria as suas fraquezas. A gente odeia revelar nossas fraquezas. Ainda para Deus a gente faz muitas vezes, ainda relutando, mas sabemos que Ele vê tudo. Agora o nosso cônjuge, nossas pessoas, né, o relacionamento sim, a gente gosta de esconder. A gente nunca gosta de mostrar. E esse devocional como casal, cara, é fenomenal. Faz uma diferença absurda no relacionamento. E aí talvez um livro que eu indicaria, que eu estou fazendo junto com a minha esposa, é O Significado do Casamento, do Timothy Keller. É um livrão. O cara é uma dádiva que Deus deu aí à humanidade, de um grande exegeta, conhecedor da palavra, e é um livro interessante, entendeu? De tu tratar alguns princípios no casamento, e que essa leitura, e outro que eu indico, John Piper, é Casamento Temporário, fenomenal, um livro mais pequenininho, vamos dizer assim, em relação a esse, menos espesso, mas que são homens de Deus, que vivem essa realidade, as lutas que também nós vemos, mas eles venceram porque eles tiveram esse tempo como casal de hora silenciosa, né? Então acho que é uma dica importante aí para finalizar. Show de bola. É isso aí, gente. É isso? É isso. Então, fechou. Fechou, obrigado, então, gente. Olha aí, uma série de indicações de materiais, algumas dicas, algumas coisas que nós falamos, esperamos ter edificado a tua vida de alguma forma. Se você está passando por alguma situação que precisa de socorro, entre em contato conosco, procura a nossa igreja, Senhor Dr. Jair, os nossos pastores, as nossas lideranças. A nossa igreja, até o tema do nosso ano, nós estamos aqui para servir e para te ajudar em Deus a superar as suas dificuldades, as suas mazelas, e que você possa ser tratado e curado para que você possa futuramente nos ajudar a servir mais pessoas. Amém?